Sociedade autoritária, cultura cívica e democracia. É um tema imenso, é um tema que sugere muitas abordagens. Nós vamos certamente fazer um recorte nessa discussão. A nossa missão conjunta é refletir, me parece, sobre o esgotamento de muitas das matrizes com que nos acostumamos a pensar e a viver. Métodos, formas, padrões, modalidades de conhecimento e mesmo de existência que têm habitado o Ocidente moderno, que têm feito a nossa vida ser como ela é e que parecem agora estar padecendo de uma certa desvitalização, né? Parecem estar ostentando sintomas de crise. Uma crise de reconhecimento, uma crise de padrões de sociabilidade. Essa é a nossa aventura, né? É uma aventura agora, nesse espaço de reflexão, e tem sido a nossa aventura cotidiana. Conviver com uma certa debilidade de referências, uma certa dificuldade de reconhecer na vida modalidades usuais, né, de existência. Então, o que aconteceu no mundo é a nossa primeira indagação. E, seguindo-se a essa, o que está acontecendo no Brasil, que deve caracterizar o segundo tempo da nossa reflexão aqui. Sobre o mundo, paira o diagnóstico sombrio que há pouco eu me referia. E ele é tão mais sombrio porque ele já vinha se consolidando e se apresentando como a forma usual de reconhecimento humano há pelo menos 2 séculos. Esse esgotamento das utopias que marcaram os últimos 2 séculos no Ocidente já não são apenas qualificadas como referidas à crise do socialismo. Eu, pelo menos, quando penso essa dificuldade, né, crítica em relação às utopias humanas e às formas convencionais de vida, eu já não falo mais do socialismo. Mas a própria democracia, essa forma também, que é tida como grande engenho político sobrevivente até os nossos dias, ela vem agora marcada por esse diagnóstico. Porque, sobretudo, a democracia, para existir, exige um mínimo de motivação para a participação nos negócios públicos, na vida pública. Então, essa esfera pública, que é o lugar por excelência de afirmação da prática democrática, ela não tem merecido a atenção, segundo esses diagnósticos, da maior parte dos habitantes do planeta. Portanto, a democracia está se tornando uma forma vazia, uma forma cada vez mais esvaziada, na medida em que o seu conteúdo, que dizia respeito a essa efervescência, essa motivação dos indivíduos, dos atores políticos à participação, essa efervescência tem diminuído. Muito bem, se nós quisermos mencionar um autor que tem tido grande importância no debate democrático contemporâneo e que vocês já devem ter ouvido falar, Robert Putnam, é um autor que se caracterizou pela construção de um conceito chamado capital social. O conceito de capital social é um conceito que diz respeito ao patrimônio organizacional de uma sociedade. É o patrimônio associativo, o patrimônio sindical, ou seja, aquilo que, historicamente, aquela sociedade foi capaz de produzir no sentido de incrementar a sua ação sobre o destino comum, incrementar a sua participação na esfera pública, né? Então, as sociedades com mais capital social, diz Robert Putnam, são sociedades mais protegidas da desvitalização democrática, das práticas de corrupção, das formas clientelistas de poder. Enfim, são sociedades que se autoprotegem exatamente porque conhecem uma história de afirmação cívica,
de afirmação da sua competência para agir no ambiente público e extrair dessa agência resultados mais promissores para o destino da sociedade. O Putnam, por exemplo, é um dos autores que tem reconhecido uma espécie de desânimo da vida cívica mundial. Ele escreveu esse livro sobre a democracia italiana, que é um livro em que ele conceitua o capital social e mostra como é que a Itália do Norte é radicalmente diferente da Itália do Sul, porque no Sul haveria muito menos densidade cívica, portanto, haveria um estoque de capital social muito menor, daí as dificuldades políticas, inclusive de implementação de projetos econômicos, de desenvolvimento naquela região. Anos depois, mais recentemente, escreveu um outro livro chamado Bowling Alone, Jogando Boliche Sozinho, que fala exatamente da solidão das grandes sociedades de massa, como a sociedade norte-americana, onde a prática da associação vem desaparecendo, as formas de cooperação humana vêm se enfraquecendo, e, por isso, todas as democracias do mundo, e não apenas aquelas de países retardatários ou de países economicamente menos afortunados, né, todas as democracias estariam passando por uma grave crise. A democracia norte-americana, tida como grande paradigma do Ocidente, né, também ali se jogaria boliche sozinho, né? Ou seja, também lá a capacidade dos homens e mulheres se organizarem estaria demonstrando ser muito pequena e, quando se organizam, muito ineficaz para alterar rumos que as grandes corporações ou as máquinas partidárias vinham impondo à prática e à ordem política norte-americana. Eu tenho que reconhecer que eu não sou exatamente pessimista em relação ao mundo contemporâneo, né? Eu acho que esses diagnósticos todos, eles são diagnósticos muito importantes para a nossa reflexão, mas eles não devem impedir que a gente reflita sobre alternativas e possibilidades de rearranjar o mundo, né? A menos que nós abdiquemos da vida, né? Enquanto nós estivermos aqui, tivermos uma certa, enfim, experiência planetária, né, nós teremos que saber o que fazer. Por isso, diagnósticos muito sombrios tendem a uma certa paralisação, né? E o exercício que eu vou fazer é tentar mostrar que, a despeito desse diagnóstico não ser nem incorreto, nem, enfim, delirante, né, ele pode ser contornado por a percepção de que o problema talvez não esteja no mundo, né, que o problema talvez esteja na forma como nós nos acostumamos a pensar o mundo e na dificuldade que nós estamos encontrando para conviver com sintomas absolutamente inéditos. Creio que o nosso problema, portanto, ou pelo menos um deles, né, é o da debilidade dos nossos recursos analíticos. Isso sim, eu acho que o nosso repertório conceitual, que nasceu e se sedimentou ao longo da modernidade, ou seja, a sociologia é a evidência disso, ela é uma disciplina que nasce exatamente para contornar um momento também considerado caótico, que era de superação do mundo agrário e de construção da vida urbana, né? A sociologia é uma disciplina que já nasce com essa função específica de destacar nessa ordem que agora se apresentava fragmentada, funcionalizada, cada ator cumprindo uma função numa grande divisão do trabalho. A sociologia foi a forma de consciência que o mundo moderno produziu acerca de si. Então, ela é uma disciplina completamente identificada com a modernidade. Ela tem seus instrumentos, sua rota, o seu repertório, a sua dimensão cognitiva
inteiramente articulada a esse mundo moderno. Por isso, eu acho que ela também tem apresentado dificuldades, e talvez seja esse o principal problema, né? Ela não tem sido um guia muito seguro para a nossa travessia nesse momento de superação de algumas das matrizes do mundo moderno. Como é que se pensa com instrumentos cognitivos modernos uma crise exatamente dessas instituições, dos símbolos, dos modos de viver da modernidade? Temos aí um problema. O mundo mudou numa velocidade enorme. Basta dizer que nos últimos 30, 50 anos, o mundo apresentou mais mudanças do que aquelas que estiveram na origem da modernidade, a passagem do mundo rural para a sociedade industrializada de massas, a sociedade urbana industrial. O tempo de maturação dessa mudança, que foi por volta de 1 ou 2 séculos, né, apresentou em quantidade, em densidade e em relevância o mesmo tipo de experimentação de processos inéditos que nós estamos vivendo nos últimos 30, 50 anos. Então, esse instrumental, que não parece mais poder oferecer respostas às nossas incertezas, é que tem conferido à nossa existência uma espécie de ressaca, né? Ressaca intelectual, ressaca moral, incapacidade de refletir sobre o que está ocorrendo, porque a episteme moderna, né, a nossa forma de pensar, a consciência da modernidade, ela está sendo deslocada drasticamente, rapidamente, né? Essa noção de episteme moderna, ela parece muito complicada, mas ela é simplíssima. É apenas considerar que a modernidade tem uma consciência, ela produziu reflexivamente uma forma de se apresentar. A episteme é só isso, né? Ela é uma espécie de consciência da modernidade. Ele se expressa no plano político, né? E enquanto denunciamos o declínio e a desvitalização das instituições democráticas, alguns outros autores começam a pensar e a afirmar uma dimensão experiencial da democracia, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que começa a se valorizar no mundo contemporâneo, para o entendimento do que é democracia, o tema da solidariedade, por exemplo, o tema da diversificação das formas de representação, que não apenas a representação político-parlamentar. Esses são sintomas de que a experiência, né, ou a prática humana, ela deve estar recoberta pelo tema democrático, né? Ou seja, a democracia, ela não pode ser só um regime. Aliás, ela não é só um regime, né? Ela não é apenas uma forma de participação individual em contextos muito específicos de disputa eleitoral, né? A democracia, para alguns autores, como, por exemplo, a Dahmer, é uma experiência humana, né? E que, portanto, tem nessa específica qualidade, né, o seu diferencial. Portanto, quando se observam duas experiências, vou dar 2 exemplos para vocês entenderem talvez um pouco melhor, eu conseguir me expressar no sentido do que seria essa democracia experiencial. No caso clássico, que alguns autores chamam de democracia pós-moderna, que é a democracia canadense, né? O que acontece lá? Lá você tem uma forma de representação política que é também identitária, né? O país tem uma fratura, né, nacional e, portanto, essa fratura compõe, né, no parlamento um conjunto de requisitos e de expressões culturais do povo canadense, né,
que não dizem respeito apenas à política estrito sensu, mas a dimensões muito maiores, existenciais, culturais, nacionais, que estão presentes ali. Há pouco tempo eu conversava também com um dos organizadores do futuro Congresso Nacional de Saúde, né, um grande seminário que discute diretrizes e políticas específicas para a área no Brasil inteiro, e a organização desse seminário comporta a agência de muitas pessoas, né? Não só membros do governo, mas também organizações não governamentais, associações de profissionais, enfim, é uma grande mobilização em torno de um tema tão vital para qualquer sociedade. E ele estava me dizendo que, há muito tempo, os países nórdicos fazem uma consulta precisamente a respeito de temas dramáticos como a saúde, que lá pode ser a questão ambiental, a saúde mesmo, a educação, enfim. Os grandes temas das sociedades nórdicas são debatidos por uma espécie de seminário, né, como esse que a gente está fazendo aqui. São inúmeros seminários produzidos ao longo de um ano, que geram teses, essas teses são levadas ao parlamento e assim por diante. Ou seja, não importa exatamente a forma ou a sua aplicabilidade no contexto brasileiro, né? Não importa que nós estejamos nos referindo, nesses dois casos específicos, a sociedades muito diferentes da nossa, sociedades que já têm um padrão de sedimentação cívica muito maior. O que eu quero chamar a atenção é para o fato de que essas experiências são experiências muito importantes de representação pessoal, né, da experiência de cada indivíduo no âmbito político. São eles que levam, né, a esses seminários aquilo que eles já viveram, as suas experiências específicas, aquilo que eles têm elaborado ao longo das suas atividades profissionais, no curso das suas atividades profissionais, enfim, são formas paralelas à representação político-parlamentar. É claro que não se está questionando a importância do parlamento e essa forma específica de representação consagrada pelas democracias modernas, né? Apenas se está chamando a atenção para o fato de que é possível imaginar outras maneiras de participação, outras maneiras de afirmação da experiência pessoal humana na institucionalidade política democrática, né? Porque a democracia, como regime apenas, ela se tornou muito distante do homem comum. E essa distância, sem reflexão, sem os instrumentos que permitiriam apontá-la e corrigi-la, né, foi constituindo um abismo enorme entre a vida democrática institucional e as práticas mais ou menos democráticas do mundo vivido, né? Portanto, aqueles autores que começam a falar em democracia experiencial, né, são autores que estão alertando para esses novos sintomas, para essas formas ainda não de todo avaliadas, ainda não completamente generalizadas, mas que começam a indicar momentos, né, importantes de reapropriação pelo homem comum do espaço público. E reapropriação como? Pelo pensamento informado, apenas pela forma de lidar com as ideias, a mais abstrata? Não, pela experiência, né, pelo conjunto de saberes que ele é capaz de organizar e de projetar no mundo público. Só isso, só a menção a esses novos sintomas da vida democrática bastaria para ilustrar, por exemplo, o desprestígio de uma contenda que animou muitos carnavais no Ocidente moderno, que era sobre democracia liberal versus democracia popular. Por quê? Porque, em um caso ou no outro, os seus respectivos modelos de representação, o modelo individualista de representação nas democracias liberais, ou o modelo coletivista democrático nas democracias populares, né,
coletivista unitário, eles já convivem com experimentos de autorrepresentação social, experimentos que buscam, assim, superar o problema geral do déficit democrático que a forma democrática impõe. Quando se fala em novas formas experimentais de participação, né, já se coloca o horizonte de uma democracia radical, né, que é um pouco sinônimo disso que nós estamos chamando de democracia experiencial, né. Nesse horizonte, o principal é a crítica a essas premissas modernistas da episteme moderna, centradas na ideia de um ego, né, de um ego cartesiano, que tanto alimentou a noção de agente individual, né, de ser individual. A noção de ego, né, que o individualismo abraçou, ela tem muitos problemas, né? Um deles é o fato de que esse eu, né, racional, que a gente está chamando esse ego cartesiano, esse indivíduo tal como ele é assimilado, elaborado, cultivado pelo liberalismo, ele é um eu que antecede qualquer forma de interação, né? Eu existo, eu penso, né? Não está aí sublinhada nenhuma relação, nenhuma ordem política, nenhuma cidade. É como se o indivíduo fosse um centro, né, solitário, único, em torno do qual todas as instituições devessem se organizar, né? Esse indivíduo ele não pode ser pensado como algo anterior à vida social, como algo anterior à interação humana. É como se o indivíduo dessa nova democracia, né, fosse sempre um indivíduo interativo. Ele só se organiza a partir do outro, né? Não há possibilidade dele se pensar e se tomar, né? Embora tenha sido esse o pressuposto de organização de todas as instituições modernas, se pensar e se tomar como algo completamente isolado da vida social, né? Portanto, a crítica às premissas modernistas não significa recusar o legado humanista que veio junto com elas, né? Junto com essas premissas modernistas. Ou seja, a ideia de igualdade, fraternidade, igual liberdade para todos, isso se mantém, ou pode se manter. Apenas sugere-se, né, que, em se mantendo, se conceba também um sujeito construído em interação, né, como emblema exatamente da superação de uma concepção de natureza humana agressivamente possessiva que inaugurou o imaginário político moderno. Aqui, de fato, é uma viagem que nós poderíamos fazer sobre o nosso mito de fundação. O mito de que os homens são seres incapazes, né, da tolerância, seres absolutamente competitivos, agressivos, o homem é o lobo do homem, e isso teria feito, portanto, que a paz, né, fosse sempre um recurso imposto a eles. Eles, portanto, antecedem a ordem política, e a ordem vem exatamente para unificá-los e permitir algum tipo de agregação. Essa fábula é uma demonstração absolutamente evidente, né, de como esse homem moderno ele foi concebido como anterior à vida social. O que está se buscando, portanto, ao se redefinir uma cultura cívica, uma participação política, uma ordem democrática, é ter em mente que algumas das premissas que fundamentavam a nossa concepção de democracia, a nossa experiência democrática, a nossa capacidade de refletir sobre isso, são concepções muito comprometidas com esse indivíduo agressivo, né, anterior à interação, incapaz de se comunicar, de se pensar como
reflexo ou como ator espelhado no outro. Essa é uma crítica que vai no coração da concepção individualista de liberdade, né? Essa concepção que faz com que a gente só aceite a democracia porque ela é o espaço em que cada um de nós, de tanto em tanto tempo, é convocado a depositar o seu apoio, o seu aval, uma determinada figura do leque de opções que nos é apresentado. Essa liberdade individual, né, ela foi organizada em instituições, e são essas instituições que, em sendo pensadas, né, por essa dinâmica reflexiva, mais crítica em relação ao indivíduo isolado, né, vem nos sugerindo outros caminhos, né, outras possibilidades de ver o mundo, né. É claro que nós estamos discutindo num plano tão abstrato, né, que poderia parecer uma utopia nós imaginarmos que uma sociedade com o tamanho da nossa, com os problemas que a nossa sociedade tem, com as disparidades de toda a natureza, disparidades regionais, etc., pudesse se organizar em seminários, em tantos seminários quantos fossem necessários para se extrair uma política, né? Mas é porque essas formas, talvez mais abstratas ou mais delirantes de pensamento, elas nos colocam um certo aviso, né? Elas permitem que a gente que a gente observe com alguma estranheza aquelas instituições que nos parecem tão naturais. Na verdade, o movimento de crítica à modernidade é um movimento de desnaturalização, né, desses instrumentos, das instituições, dessas formas que a nós parecem formas naturais, mas que foram construídas e não têm muito tempo, né? Portanto, a ideia de crise do mundo contemporâneo, das instituições democráticas, por exemplo, ou ausência de participação cívica das sociedades contemporâneas, é uma ideia que pode ser também ela melhor trabalhada. Ela pode ser, por um lado, acolhida na sua empiria, ou seja, de fato, há uma certa atenuação do fervor cívico, né? Mas ela também pode ser desnaturalizada, né, por essa inflexão do pensamento, ou seja, nós sermos capazes de oxigenarmos as nossas concepções, o nosso repertório analítico, chamando atenção para o fato de que nada do que nós vivemos é natural. Então, é um primeiro movimento, né, da nossa reflexão. Ele vem acompanhado, inclusive, da ideia de que o mundo não tem sido assim tão estéril aos movimentos de contestação àquilo que parece nocivo à humanidade. Há várias demonstrações de movimentos espontâneos pela paz, contra a guerra, contra a violência, e são movimentos do mundo inteiro, né, contra o Grupo dos 8, né? Há sempre formas espontâneas, algumas delas derivando em associativismo de maior ou menor duração, não importa. Há experimentos humanos que vêm se dando em todo o planeta e que chamam atenção para o fato de que talvez esse diagnóstico muito sombrio não seja a totalidade, né, da verdade que nós podemos extrair do mundo contemporâneo, né? Do ponto de vista institucional, eu queria dizer para vocês que há também grandes inovações no mundo democrático. São inovações que recusam, num certo sentido, cortes clássicos, né, com os quais a sociologia operou durante muito tempo, né? Para começar, cortes clássicos
de classe, né, de estratificação. Né? São formas, por exemplo, que têm valorizado esse personagem, o indivíduo comum, né? Ou como os americanos chamam, o homem ordinário. Esse personagem que tem tido projeção no mundo público, independente do que ele seja capaz de fazer. Essa é uma inovação institucional extraordinária. Deixa eu tentar explicar um pouco melhor. Num certo sentido, desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo veio ostentando, veio apresentando uma mudança que dizia respeito à generalização e à democratização dos direitos. Né? Essa foi uma mudança crucial. Ela não veio apenas com as políticas do welfare state. Né? A rigor, a infiltração da noção de justiça no direito formal, positivo, que veio a partir das vitórias e das derrotas das classes trabalhadoras desde o século XIX, né, quando se organiza, por exemplo, o corpo do direito do trabalho, né, que garante uma certa proteção à parte menos favorecida nesse jogo contratual, né, você já tem a infiltração aí de um critério de justiça. É essa infiltração do critério de justiça que aparece primeiro no direito do trabalho, aparece depois no welfare state, né, e reaparece depois da Segunda Guerra Mundial com a ideia do constitucionalismo democrático, ou seja, uma justiça expansiva, uma justiça progressiva, uma justiça substantiva. Esse é o grande tema das democracias contemporâneas. Né? Isso é de uma inovação radical, porque supõe que aquele direito positivo que regulava contratos civis, né, ele está em franco, digamos, declínio nesse novo mundo democrático. Né? Temas substantivos de justiça, né, provisão de bens de cidadania, essas são as grandes utopias do mundo contemporâneo. E isso vem sustentado por uma institucionalidade que se reproduz em todas as partes, ou quase em boa parte do mundo. Essa capacidade que o direito, né, que as instituições do direito, que os operadores do direito vêm demonstrando de alimentar, né, esse ideal, guardá-lo como parte preciosa do legado civilizatório do Ocidente, né, e reapresentá-lo em inúmeras inovações. Né? Nós aqui no Brasil temos algumas, né? A ação civil pública, né? Formas como, por exemplo, os juizados especiais, a democratização do acesso à justiça, um conjunto de instrumentos, né, que já sinalizam para essa mudança. Né? Ou seja, uma democracia que vem marcada por um legado, por um tema substantivo. Isso, aliás, é muito curioso, porque na crítica aos modernistas, né, ou às instituições modernas, ou a constatação da crise da episteme moderna, nesse movimento há um certo retorno, uma certa ressignificação dos grandes pensadores políticos, Aristóteles, Montaigne. Não é à toa que a filosofia política tem feito muito mais sucesso do que a ciência política. A ciência política tem lidado com a empiria do mundo, quantos votos, quem vota, como se organiza uma democracia, uma vida institucional. Isso é muito importante. Né? Saber como opera a democracia, é claro que é importante para cada um de nós. Né? Mas isso não tem impacto direto, né, sobre a nossa experiência. Talvez o reconhecimento de que entre os antigos, né, no pensamento antigo,
a democracia vinha fundada sobre a base de uma amizade fraterna, né? É isso que diz Aristóteles, é isso que diz Montaigne, né? Então, essa noção de amizade fraterna que funda a democracia retraz para esse mundo aquela discussão sobre o homem não está sozinho, o indivíduo não é uma mônada, os homens só existem em interação, e, principalmente, a amizade e a solidariedade sinalizavam para os antigos o que hoje nós podemos imaginar ser o tema da solidariedade. Como fazer da solidariedade uma forma prática de organização da vida democrática. Então, retomando a nossa trajetória. O diagnóstico do mundo contemporâneo é sombrio. Sim, é sombrio. E principalmente no que se refere ao retraimento da participação cívica, pública dos cidadãos. É verdade. Há, enfim, estatísticas, diagnósticos, um aparato de conhecimento já mobilizado para a constatação dessa realidade. Contudo, há uma imaginação, né, democrática que se reafirma. E essa imaginação tem buscado, dos antigos aos pós-modernos, concepções experienciais de interação. Se é a amizade fraterna de Aristóteles, se é a solidariedade do capital social, como quer Putnam, né, se é, enfim, por mecanismos institucionais que a justiça consagra para associar homens e torná-los agentes públicos de evocação do direito, né, qualquer que seja a forma de reativação desses conteúdos éticos substantivos, ético-morais substantivos da democracia antiga, isso ressignificado hoje, né, qualquer que seja, vale a discussão do futuro das democracias. Esse primeiro movimento, ele traz para a gente também, não tem como não trazer, inquietações quanto ao Brasil, né? E por quê? Bom, primeiro porque são os mesmos problemas, né, os mesmos sintomas, com uma história de menor sedimentação da vida institucional democrática. Nós tivemos longos períodos em que a prática democrática foi retraída, né? O contexto de modernização da sociedade brasileira foi muito acelerado, foi muito condensado no tempo. Essa sedimentação do instituto do indivíduo, da noção de assentimento, da capacidade de se ver representado nas instituições da democracia, no Brasil tem traços ainda mais tênues. Então, é como se nós tivéssemos essa crise da modernidade sem termos experimentado plenamente o moderno, né? Nós experimentamos um outro tipo de arranjo, de organização, de princípios ideais, de formas institucionais, né? Ou seja, nós somos muito ibéricos, né? E a Ibéria experimentou uma modernidade diferente da anglo-saxã, né? O princípio de comunidade era muito mais denso, o princípio de articulação do indivíduo a uma totalidade hierárquica era muito pregnante, ou seja, componentes da cultura barroca ibérica jamais se renderam à integração no mundo liberal anglo-saxão, né? Então, nós temos marcas civilizatórias que são distintas, né? E essas marcas civilizatórias distintas, elas podem ter uma vantagem comparativa nesse momento, né? Reparem que nós, ainda há pouco, ao falarmos dessa crise, né, contemporânea, e da solução, ou pelo menos
do horizonte que se abre de uma democracia radical, de uma democracia experiencial, mencionávamos o quê? O tema da solidariedade, né, o tema do compartilhamento, como categorias. Né? Essa não é uma atitude declamatória, piegas. Né? É como fazer o que, num certo sentido, a democracia foi para os antigos. Né? Uma irmandade. Como restaurar essa comunidade. Né? E o tema da comunidade é um tema mais presente no contexto brasileiro. Muito mais presente do que o tema da comunidade nos países da Europa Ocidental. Né? A literatura sobre o Brasil é uma literatura que não tem nos ajudado muito a pensar sobre o país, né? Porque ela também tem como seu repertório analítico os modelos dessa modernidade. Né? Então, além da episteme moderna estar sendo deslocada, o reconhecimento das nossas marcas civilizatórias nunca foi muito efetivo. Então, há um problema de ajuste entre a nossa reflexão e o nosso país. Né? Vocês querem ver uma coisa curiosa? Ao longo do período da ditadura militar, a reflexão brasileira, o pensamento social brasileiro, os autores que discutiam sobre o Brasil, eles construíam sempre um modelo de indagação sobre por que o Brasil era autoritário, e uma grande parte da literatura foi buscar nas nossas formas estruturais, né, o mundo agrário, na nossa sociologia profunda, a natureza desse autoritarismo. Foi uma voga de estudos, né, ligados, em geral, ao tema da escravidão, da grande lavoura e assim por diante. Mas o que foi pregnante naquele momento foi a consideração de que o Estado era autoritário e que a nossa sociedade tinha uma certa vitalidade. Né? Muito se produziu com essa tonalidade, né? Com essa perspectiva. Logo depois da transição democrática, quando as instituições passaram a ser reguladas pela institucionalidade da Carta de 88, se começou a ter um enorme desencantamento em relação à sociedade brasileira. Né? A sociedade que emergiu do contexto da ditadura militar não era exatamente a sociedade que nós esperávamos. Nós esperávamos encontrar uma sociedade buliçosa, uma sociedade cooperativa, uma sociedade organizada, porque nos últimos anos da ditadura militar ela, de fato, se apresentou na sua expressão sindical, na sua expressão associativa e assim por diante. Esse não foi o retrato que nós tivemos da sociedade que emergiu no pós-88. Né? E aí nós fomos nos indagar por quê? Qual era a raiz do autoritarismo societal brasileiro. Né? E, nesse movimento, nós nos reencontramos com autores muito antigos, né? Um deles, Oliveira Viana, que pensa muito bem o Brasil, enfim, que escreveu nos anos 10 sobre essas instituições e essas formas de organização do pensamento brasileiro, mas, enfim, já estava em total desuso. E o Oliveira Viana, assim como vários dos ensaístas, né, que o recuperaram na década de 1980, né, consideravam que o brasileiro, ou o Brasil, ou a sociedade brasileira, eram estruturalmente incapazes da democracia. Pois bem, agora o que se está imaginando é recuperar essa história brasileira com uma outra sinalização. Né? E uma sinalização que privilegia o tema da comunidade. Eu acho que o tema da comunidade no Brasil ele deve ser resgatado por uma perspectiva moderna, porque foi no contexto de modernização, né, inaugural do Brasil que a comunidade se apresentou, né? Se apresentou como
forma institucional. Eu estou me referindo, evidentemente, a Getúlio Vargas. Eu estou me referindo às corporações, ao corporativismo do Estado Novo. Reparem que nós temos, em relação ao Estado Novo, ao corporativismo, os justos preconceitos que aquele tempo merece, né? Não só preconceitos, como uma avaliação bastante verdadeira, né, de que as formas autoritárias que prevaleceram naquele contexto, né, não animam maiores elogios. Contudo, aquele foi um experimento, aquele foi um momento de invenção, né, de uma institucionalidade que celebrou pelo direito e pela vida institucional das corporações o tema comunitário. Nós, então, tivemos uma comunidade que não nasceu do nosso atraso, não nasceu da nossa vida campesina, das nossas formas pretéritas de associação. A nossa comunidade nasce com o direito, com a modernização, com uma vida institucional que está pretendendo projetar o Brasil para o futuro. Isso é muito importante se nós considerarmos esse debate contemporâneo, né? O que significa o comunitarismo, novamente reeditado na Carta Constitucional de 1988. A Carta é só isso? Não, não é. Né? Essa é a nossa Constituição, essa Constituição de 1988, ela tem esse hibridismo, né? Mas ela tem certamente uma expressão comunitarista que já foi apontado por vários autores, né? Ela, na verdade, visa organizar, reunir, né? Ela tenta estabelecer atores políticos, né, coletivos, né, e direitos coletivos a que ela valoriza muitíssimo. Então, nós estamos falando de um traço da nossa civilização, né, que não é um traço apenas cultural. Ele tem uma história institucional, ele tem alguns sucessos, né, porque, malgrado o odioso regime de exceção do Estado Novo, né, ele produziu efeitos não apenas no Parque Industrial Brasileiro, mas principalmente no que se refere à capacidade de socialização do homem rural para a vida urbana e, na vida urbana, de organização desse personagem como um personagem moderno, né, como um personagem articulado à vida sindical, que, a partir de 1946, quando essa vida sindical se viu livre, né, do Estado Novo, né, e ela ainda era amarrada às estruturas corporativas, ainda assim ela apresentou uma imensa vitalidade e capacidade de se mexer no país, né? De 1946 a 1964, esses sindicatos foram a grande força animadora da democracia brasileira, né? Então, o Brasil também tem experimentos importantes, né, de articulação desses atores coletivos e de agências cooperativas que têm a ver com a nossa história, né? Nós não estamos inventando nada, né? Nós não estamos surfando numa onda de revalorização da solidariedade, do comunitarismo, alheia à nossa trajetória. Ao contrário, né? Nós estamos acertando as contas com um passado que existiu, embora sobre ele exista muito pouca reflexão capaz de valorizá-lo como trajetória, né? É importante que, a cada momento, as histórias nacionais, né, se refaçam, né, porque, certamente, são histórias, são modos de reflexão sobre o que nós vivemos e, portanto, perspectivas de ação no presente. Mas eu estou chamando a atenção para uma outra notação, né, que é a ideia de invenção desse sujeito que é um ator coletivo, que se organiza e que não necessariamente tem recortes, né, clássicos para a sua integração social, sendo possível, né, que ele se articule em ações civis públicas com, enfim, outros agentes isolados, né, e que tenham acesso por mecanismos
consagrados pela Carta Constitucional a direitos. Eu olho para o Brasil e acho que nós estamos passando por um momento de reflexão muito importante, né? Nós somos obrigados a reconhecer uma certa trajetória que nos trouxe até aqui, né, e que tem mobilizado muito o pensamento brasileiro, né? Nós temos sido capazes de pensar uma certa unidade da nossa trajetória desde o século XIX. Nós já vemos com maior conforto a ideia de um Estado, né, que cumpre um papel importantíssimo de modernização e de coordenação das ações humanas no Brasil, né? Nós já não olhamos para essa hipertrofia do Estado como alguma coisa apenas malévola, né, que nos afasta da trilha da democracia em moldes do liberalismo ocidental, né? Em suma, eu acho que nós estamos começando a aprender com o Brasil e com a crise, né, das democracias no mundo inteiro, o que significa ter uma história e fazer dela a plataforma da nossa reflexão possível, né? Nós estamos sendo favorecidos nesse momento, né? O mundo está sendo obrigado a inventar critérios de solidariedade, né? E nós estamos, na verdade, refletindo sobre experiências mais ou menos promissoras, mais ou menos perversas que tivemos, né? Isso faz alguma diferença, né? Isso não quer dizer que eu tenha a visão ingênua de que, enfim, nós somos países que ensinaremos o mundo a se pensar, como Tocqueville dizia, né? A América vai fazer com que a Europa se repense. Não precisa chegar a tanto, né? Mas nós temos o que dizer nesse contexto em que os temas tão absolutos, né, da experiência democrática anglo-saxã vem decaindo, né? Essa relativização pela qual essas instituições e o modo de refletir sobre elas têm passado é uma relativização que tem conferido alguma animação à nossa vida cognitiva, à nossa vida intelectual. Eu penso, portanto, que não é hora da gente desistir, né? Nós temos aí um imenso trabalho de reconstrução de conceitos, por um lado, e isso é universal, né? Nós temos assistido grandes debates, redes de pensadores se articulando no mundo inteiro. A sociologia vem passando por uma autocrítica também profunda, como uma instância, né, de reflexão sobre a vida social, né? Mas há coisas também que dizem respeito à nossa experiência, como atores, sujeitos políticos de uma determinada realidade política, né? Em ambos os casos, é importante que a gente não se deixe paralisar pelo diagnóstico de uma decadência das instituições, da vida pública, do vigor cívico do mundo, e que a gente possa entender que, ao lado das formas que nós até hoje conhecemos, estão nascendo experimentos solidários e muito interessantes, em relação aos quais a gente pode emprestar alguma reflexão e o melhor dos nossos futuros dias. Muito obrigada.